Boa noite, meu povo. Sejam todos muito bem-vindos a esta live. Esta live que tem como objetivo aqui ser uma coisa um pouco diferente do que normalmente eu faço aqui no Instagram. Uma live que eu vou fazer com um gestor da Iridium. Tenho certeza que a cabeça de vocês está fervilhando de dúvidas, né? Se vocês, como é que tá, o que vai acontecer, o que não vai acontecer. Então, o pessoal do Iridium aí topou fazer essa live no Instagram. É um pouquinho diferente do que normalmente as pessoas fazem no YouTube e tudo mais, mas eu achei que no Instagram ia ser bem interessante pelo público que nós temos aqui. Eles já pediram para entrar, eu já vou colocar eles. Só vou pedir para que quem está me escutando, quem já está interessado, que confirme se está ouvindo bem, se está me vendo bem, e aí eu vou colocar o pessoal do Iridium, por favor. Pessoal, aí ouvindo bem? Ah, perfeito, a Tati confirmou, Minasa confirmou, legal. Pessoal, já clica aqui e vai convidando os amigos também, tá? Yannick, muito boa noite, tudo Boa bem? noite. Tudo bem, e você? Está me ouvindo bem? Estou te ouvindo bem. Boa. Improvisando aqui o setup, que Instagram foi a primeira experiência. Tranquilo, eu imagino que seja um pouquinho diferente para vocês estão acostumados aí a fazer no YouTube com os demais, então se quiser aí se ajeitar, se ajustar, ficar aí um pouco mais confortável, Tá que no tudo celular, certo. né? Normalmente vocês fazem com câmera, com computador e tal, Então, então é, sim, é sim, um pois pouquinho é. diferente, Mas boa, vamos lá. tá? É, como que a gente vai fazer aí? Você Então, quer já começar não, perguntando perfeito. coisas? Não, antes de mais Fica à nada, vontade. já que você já se ajustou aí, Já, é, já, tá muito, tudo muito certo. Muito boa noite, tá? Boa Seja noite. muito bem-vindo aqui no meu canal no Instagram. Eu pedi para fazer no Instagram, depois eu transfiro isso aqui para o YouTube e tal, mas é que no Instagram eu tenho uma audiência maior e eu acho que seria um negócio diferente, né? Vocês já fizeram algumas no YouTube, então nós temos uma forma um pouquinho diferente de fazer. Então, antes de mais nada, muito obrigado pela oportunidade, pelo o espaço. Domingo, 19 horas, deixar a família, vir aqui fazer uma live com certeza não é nem um pouquinho fácil. Vamos lá, muita gente já sabe, eu acho que o que está acontecendo, acho que vocês fizeram uma live muito instrutiva, mas eu acho que para nós começarmos de uma forma mais adequada, e aí eu faço uma introdução e já coloco as perguntas, acho que seria legal, antes de mais nada, apesar das pessoas te conhecerem, só te apresentar quem é Yannick, o que que faz, né, dentro da gestora e tudo mais. E aí nós tocamos ficha nas perguntas que eu tenho aqui separadas. Beleza. Bom, meu nome é Yannick, eu estou aqui na Iridium desde o começo da gestora, em 2017, e sou gestor responsável pelos fundos de crédito, que envolvem fundos imobiliários e fundos de renda fixa mais tradicionais. Legal. Tá, Yannick. Yannick, vamos lá, pessoal. Quem está nos ouvindo, tá? Muitas pessoas vão ter perguntas e tal. Se vocês puderem, às vezes, deixar as perguntas para o final, que às vezes nós não vamos conseguir acompanhar o que vocês forem escrevendo aqui. Eu tenho as perguntas separadas de tudo que eu analisei. Disso que vai ser, eu acho que a fusão do IRDM com o IRIM, se os cotistas assim aprovarem. E aí, o que eu pensei em fazer aqui, até para nós tentarmos ser objetivo, até por ser um domingo também, nós vamos pular toda aquela parte de introdução, o que está acontecendo, o que não está acontecendo, até porque eu acho que a live que vocês fizeram no canal do YouTube de vocês está muito esclarecedora. Então, quem quiser entender melhor o que está acontecendo, caiu aqui de paraquedas na live e tal, depois dá uma olhada lá, sugiro. Eu vou direto nas perguntas. Pode ser, Yannick? Pode ser, pode ser. Qualquer Boa, show de bola. coisa, enfim, depende de como desenrolar, de repente eu faço uma explicação mais contexto geral, mas podemos começar só pelas perguntas, sem Isso. problema. Perfeito. Eu tenho umas perguntas anotadas. E assim, fique bem livre para, poxa, puxou tal tema, pode trazer o tema do que o que você quiser, o que ficar melhor para responder, tá? É só porque daí eu estruturei, e aí na medida que eu for estruturando também, for fazendo a pergunta,
Você vai ficando à vontade e vai ficando à vontade, porque nós sabemos que tem um ponto que é sigiloso lá dentro da negociação de vocês, né? E aí também, se eu te perguntar alguma coisa, fique à vontade para não responder, né? Ou responder do jeito que ficar melhor. Bem, isso aí eu acho que você consegue tirar bem tranquilo. Eu tenho aqui as anotações, e aí eu vou começar, ó, Yannick, desculpa. Eu não. Eu vou me atrapalhar um pouquinho às vezes. O tema, acho que mais polêmico é a taxa de performance do IRIM, né? Então, de toda essa discussão e tudo mais. E aí, eu sou obrigado a te fazer uma pergunta. Essa taxa de performance do IRIM, durante a live de vocês no YouTube, vocês disseram o seguinte: olha, essa taxa ela foi aprovada por um cotista relevante, que é o BTHF, né? Alguns outros cotistas aprovaram junto, tal, mas o BTHF tem praticamente 77% do fundo, então ele aprovou. E vocês deram uma explicação na live, no canal de vocês, de que isso já estava acertado. Quando o fundo nasceu, isso já estava acertado com esse cotista que ancorou o fundo, que permitiu que o fundo existisse. E aí a pergunta que eu te faço, algumas perguntas, evidentemente, nós já conversamos antes, tal, mas eu sou obrigado a fazer aqui para as pessoas entenderem um pouco de todo o contexto. É, este acerto com este cotista estava escrito? Não, formalmente, de fato, não estava escrito. Era algo que assim teria acontecido quando o fundo ganhasse um certo corpo, um certo tamanho, e aí, por conta da expectativa de acontecer essa combinação de fundos, que daí o IRIM passaria assim a ter um patrimônio mais relevante, e aí a taxa de performance foi implementada. Mas eu concordo que isso não estava escrito, sei lá, nos nossos relatórios ou coisas nesse Uhum. sentido. Não, eu te pergunto isso, e você já dá aí um pouco a entender, porque eu acho que o ponto que nós já até conversamos antes, mas assim, um ponto não deveria estar escrito nem que seja nos relatórios, porque o IVI é um fundo negociado abertamente, né? Então, eh, as pessoas estavam comprando as cotas do IRIM sem saber que em algum momento nós passaremos a ter taxa de performance sobre ele. Concordo. Acho que é um ponto válido. Talvez a gente, se tivesse caminhado em algum momento para fazer alguma oferta mais relevante, talvez a gente tivesse dado mais, vamos dizer assim, abertura com relação a isso, mas como também logo depois que o fundo foi criado, já o mercado virou enfim, um pouco mais negativo para fazer novas ofertas, foi um assunto que acabou ficando também, digamos, no esquecimento, né? Aham, perfeito. E aí, eu acho que o grande ponto que vem, porque você tem primeiro a colocação da taxa de performance do IRIM, né, nesse acerto que vocês tinham desde a origem do fundo, apesar de não estar escrito. E aí, agora, está se propondo, então, a fusão IRDM-IRIM, num modelo que está acontecendo com todos os fundos, então vocês não estão fazendo nenhuma novidade dentro do mercado, que é o IRDM para dentro do IRIM. Ao fazer isso, tá? E aí meio que uma pergunta, provocação. Ao fazer isso, vocês fazem com que o IRDM passe a ter taxa de performance. Eu acho que essa é uma crítica dos investidores e até um pouco de crítica do que eu já fiz aqui, porque você acaba tendo uma taxa de performance que não foi votada pelos cotistas do IRDM. E aí a pergunta que eu te faço, até como uma forma de você conseguir falar um pouco a visão de vocês sobre o sistema, que é o seguinte: você tem um cotista relevante no IRIM, mas que é um cotista ali de mais ou menos vai lá, uns 130 milhões, 125 milhões de reais, né? E você tem do outro lado aproximadamente 250 mil cotistas que acreditaram muito em vocês, né? Eu já comentei isso contigo, já comentei algumas vezes aqui no Instagram. Eu acho que os cotistas do IRDM foram os cotistas assim, de toda a história dos FIs, possivelmente os cotistas que mais trabalharam com paixão, né? Seja a paixão de exagero, de levar o fundo a R$ 150, como às vezes até um pouco vai lá, de desgosto com o fundo ou coisa do tipo, né? Então, paixão sempre é ruim para os dois lados. Mas, queira ou não queira, me chama muita atenção porque esses cotistas levaram o IRDM de 300 milhões para 3 bilhões de reais em apenas 2 anos. Isso é bom para a gestora, isso é bom para os cotistas. Evidentemente que tem mérito de vocês, porque deram resultado. Se não tivessem dado resultado, não teria acontecido isso, mas tem muito mérito desses cotistas.
Quando eu faço isso, eu jogo o IRDM para dentro do IRIM. Eu não estou de certa forma, eu quero escutar o que você pensa sobre isso, tá? Desprestigiando esses cotistas, esses quase 250 mil cotistas, em detrimento de um acerto com um único cotista, esses cotistas que levaram vocês aonde vocês estão hoje? Tá bom, vamos lá. Eu entendo que essa é quase que a, a, a única pergunta que talvez está sendo mais recorrente depois de tudo que a gente explicou, né? Então, acho que eu vou dedicar um pouquinho de tempo e tentar ser o Perfeito. mais didático e lógico possível, tá? Acho que a primeira coisa, eu não acho que isso, aliás, não vejo como correto falar que isso é uma imposição. Eu estou fazendo o cotista do IRIM começar, do IRDM começar a a pagar performance. Por duas razões. Primeiro, que tudo isso está sendo aprovado em assembleia, tá? Então, é, de novo, todos os cotistas têm o direito de ponderar os prós e contras de tudo que a gente está fazendo, e eventualmente eh, votar pela não aprovação, né? A minha tarefa aqui é explicar porque eu acho que Perfeito. toda essa transação faz sentido. Mas isso está sendo passado por assembleia, todo mundo sabe que o IRIM tem uma taxa de performance. Se essa for a única razão pelo qual um cotista achar que não vale a pena fazer a combinação, é direito dele, obviamente. E acho que assim, existe também aí um ponto de muitas pessoas falarem, ah, mas você tem o quórum dos institucionais no IRDM. Isso assim é relativamente público, dá para ver quais os fundos que investem, né, no IRDM, e assim, não dá nem 10%. Então, não vai ser, não vão ser só os investidores institucionais que aprovam isso. O segundo ponto é com questão que o IRDM, ao ser adquirido pelo IRIM, digamos assim, ele vai passar a ter um perfil um pouco diferente, no sentido de que vai demandar uma complexidade um pouco maior do ponto de vista da gestão, por ter esse mandato ali um pouco mais amplo. Mas já aproveito aqui para deixar claro que, assim, ao longo da história do IRDM, ele sempre teve uma posição que não era de CRI, da ordem de 10 a 30% do PL. Isso vai continuar sendo, grosso modo, dessa forma. A única questão é que desses 10 a 30% a gente vai poder investir em outras classes de ativo. Acho que falamos bastante disso na live, mas uma coisa também importante é que dentre esses outros ativos estão também ativos de crédito, então debêntures, por exemplo, e FDICs imobiliários, e tem também a possibilidade mais explícita de poder investir em imóveis e cotas de SPE, que é algo importante para algumas renegociações que a gente está fazendo na carteira de CRI, tá? Então, só Que hoje não recapitulando, pode, né? Que hoje hoje não pode. eu posso, mas é um negócio que fica ali eventualmente num limbo, então não é muito o ideal, mas tudo bem. Então, só recapitulando o que a gente falou até agora, né? Ponto um, a questão de que isso está sendo passado por uma assembleia, então não interpreto como uma posição do nosso lado. E ponto número dois, existe um pouco uma mudança de complexidade do ponto de vista de gestão do fundo novo, tá? Aí, terceiro ponto, a performance ela não é uma taxa fixa que incide só pelo fundo existir, né? De fato, é preciso entregar retorno para que ela seja cobrada. E aí é importante falar que a cobrança da taxa é só na parcela acima do benchmark que o fundo gerar, né? No caso, o benchmark sendo IPCA mais yield do IMAB. Então, a gente deu um exemplo, nos últimos 6 meses, mais ou menos, esse benchmark é por volta de IPCA mais 7. Então, se eu entregasse um retorno de IPCA mais 8, a cobrança dessa taxa de performance seria sobre essa diferença que é de 1%, tá? Todo o resto seria, de fato, um rendimento para os cotistas. Lembrando que todos esses cálculos são feitos já líquidos das taxas, tá? Tanto da gestão quanto da própria performance, tá?
E aí um ponto também que eu acho importante é o seguinte, a gente nos últimos anos investiu bastante aqui dentro de casa em sistemas, alguns processos que a gente melhorou e na contratação de pessoas. E sobre esse aspecto também é uma ferramenta importante que a gente tem para reter essas pessoas e atrair eventualmente novos colaboradores, que é algo que a gente até está planejando para fazer. E acho que isso também está no melhor interesse de todos os cotistas, né? Existe um time que é bastante experiente, inclusive, acho que, enfim, comparando com outras gestoras, a gente tem todas as pessoas que trabalham na parte de análise de gestão têm mais de 10 anos de experiência e a gente tem como prática continuar contratando pessoas que tenham mais experiência de fato. E essas pessoas, elas eventualmente poderiam ser chamadas para trabalhar em outro lugar, que é algo que, assim, eu não gostaria, eu acho que também nenhum outro cotista deveria gostar, tá? Então, não é que a taxa de performance vai para o bolso do Yannick, não. A gente tem uma empresa, tem um negócio aqui, e a gente precisa pagar essas pessoas. É, bom, então acho que eu expliquei todos os pontos Perfeito. enfim, a Uhum. gente usou para ponderar todas essas questões. Acho que gostaria também de adicionar que, em termos de taxa, acho que o nosso fundo, no geral, é bastante competitivo. A nossa taxa de gestão não é nem de longe uma das altas do mercado, pelo contrário. A taxa de performance também a gente colocou um benchmark bastante justo, eu acho. Não é um benchmark fixo, não é o CDI. E também a gente entendeu, acho que um ponto justo que a gente sentiu chamar de reclamação, mas não entendam como necessariamente algo com conotação negativa, é o fato que assim existe uma expectativa de nos próximos 6, 12 meses, um ano e pouco, de você ter uma melhora de mercado por eventualmente cenário eleitoral, é, começo de queda de ciclo de taxa de juros, né? Que acho que, enfim, todo mundo espera que isso aconteça. E daí a gente acabaria surfando uma taxa de performance só por conta disso. Então, nós, enfim, estamos ainda batendo o martelo como fazer. Acho que eu não posso também falar muito, porque eventualmente isso seria objeto de fato relevante, mas a gente está discutindo uma forma de postergar o início da cobrança dessa taxa de performance para talvez 2027, alguma coisa do tipo. Então, a gente estaria abrindo mão dessa taxa por um período acima de um ano. E daí, enfim, talvez fazer uma escadinha também de quanto cobrasse a partir daí, tá? Perfeito. Não, excelente, Yannick. E aqui eu acho que ficou bem claro, né, a visão de vocês, que, beleza, nós aprovamos a taxa de performance no IRIM, eu acho que o cotista tem que entender isso. Nós aprovamos a taxa de performance do IRIM e ninguém está empurrando goela abaixo a obrigação de os fundos se fundirem. Eu vou Correto. precisar que os cotistas do IRD me aprovem em quórum qualificado de pelo menos 25%, correto? Ou seja, Correto. se não tiver 25% dos cotistas aprovando isso, ou seja, gente, tipo, olha, se vocês aprovaram, é porque vocês concordam com a taxa de performance, porque vocês acham que isso é o melhor, e aí está todo mundo alinhado. Perfeito, acho que a tua resposta e o pensamento está perfeito, aí os cotistas precisam pensar nisso. Mas isso é a segunda assembleia, né? Depois até nós vamos entrar um pouquinho nesse ponto, né? Porque vocês vão ter duas assembleias. Mas eu quero me ater e aproveitar um pouco disso, sobre essa questão de remuneração da gestora. Eu até tinha uma outra pergunta, mas eu vou deixar ela para o final sobre a taxa de performance, sobre essa questão de remuneração de gestor, e isso é um tema que eu acho interessante, porque sempre é uma oportunidade de conversar com vocês, e os investidores de fundos imobiliários, eles são muito passionais às vezes, então é legal que eles tenham essa informação direto do gestor, que aí tira às vezes um pouco da paixão, fica um pouco no racional. As pessoas acreditam mais ou menos isso. Vocês têm um fundo de 3 bilhões, então nós temos 30 milhões em taxa, 0,18 vai para o administrador, 0,82 fica para vocês, né? Então fica aí, sei lá, mais ou menos 24 milhões para a gestora e, obviamente, né, 24 milhões no bolso do Yannick no final do ano, né? Vocês dividem Claro. isso em uma equipe de várias pessoas. Então, eu acho que é Sim. importante dar esse esclarecimento. E aí a pergunta só que eu te faço, e pergunta mesmo, tá?
primeiro um comentário. A taxa de performance de vocês, na minha opinião, eu não tenho uma opinião muito formada se o melhor é a taxa de performance não é, tá? Tem fundo que tem fundo que não tem. Nos que tem, a de vocês é a mais justa. Tá? Os fundos que eu vejo, o yield do IMAB mais o IPCA me parece ser o mais justo. Aí tem que avaliar, ver se faz sentido dentro de todo o contexto. Mas aí a pergunta que eu te faço é o seguinte: vocês têm um fundo de 3 bi, né? É um fundo grande. E aí, uma coisa que me veio na cabeça, e é um comparativo que não é, de repente, totalmente justo. Então, mas vai lá, vale para fazer a reflexão e eu escutar vocês. Alguns anos atrás, o HGBS, que era o fundo de shopping, né, na época maior, ele saiu do Credit Suisse e foi para a Red. Uma das justificativas na época da Red é que a Red dizia que ela era contrária ao valor que a taxa de gestão do fundo era cobrado, era na época 1%. E eles entendiam que tinha que ser 0,6 porque o fundo já era muito grande. O fundo não tinha chegado em 3 bi ainda. Então eles entendiam que, poxa, como o fundo já era muito grande, já tinha muita escala, ele conseguia gerar mais taxa, então dava para diminuir a taxa de gestão. Recentemente, o KNRI fez a mesma coisa. Ele fez uma trava em que nas emissões a taxa de gestão ela diminui sempre. Ou seja, uma ideia diz o seguinte: olha, o cotista ele participa ou ele tem ganhos reais se o fundo cresce, porque o custo do fundo diminui. O custo do fundo ele não fica fixo, um percentual sempre fixo sobre tudo que ali acontece. Um fundo de 3 bi, ainda assim o ideal seria ter uma taxa de gestão e uma taxa de performance para fazer isso que você falou, reter talentos, ter uma equipe qualificada, boa e grande. Um fundo de 3 bi só com taxa de gestão não consegue, ou pelo menos teria dificuldade de fazer isso? Olha, talvez hoje não, mas eu tenha que pensar num horizonte de tempo um pouco mais longo também, né? Porque essas pessoas também que trabalham comigo vão ficando mais seniors, e eventualmente a remuneração delas pode ficar defasada, né? Outra coisa, acho que o trabalho envolvido em fundo assim, que nem o nosso de crédito, principalmente um fundo bastante pulverizado, que é algo que a gente sempre defendeu como algo importante, exige talvez mais pessoas. Aliás, na minha opinião, exige mais pessoas para fazer isso, né? São trabalhos diferentes em termos de monitoramento dessas operações, o que tem que fazer quando tem algum tipo de problema ou não, estruturar todas essas operações, né? Se você pegar um fundo de tijolo, por mais que tenha gestão ativa, não acho que todo mês você está olhando e estruturando 5 operações de compra de imóvel, por exemplo. Já no fundo de CRI é normal, todo mês a gente está olhando por volta de, bom, que chegam, sei lá, devem ser quase 20 operações todo mês, que a gente de fato segue fazendo, aí é uma ou duas e olhe lá, né? Então existe um trabalho de uma natureza um pouco diferente. E aí assim, do jeito que está hoje a gente de tamanho, acho que a gente está no patamar de remuneração para essas pessoas. Tivemos outras contratações, a gente acabou de contratar também uma pessoa para RI, para justamente poder melhorar essa comunicação com o cotista, mas no final do dia, assim, as pessoas que trabalham aqui, elas são sócias, né? Sim, E uma das formas que a gente também conseguiu atrair essas pessoas em determinados momentos, por exemplo, era a expectativa de crescimento da gestora, porque para trazer algumas pessoas, por exemplo, elas abriram mão no primeiro momento, talvez de uma remuneração maior onde elas estavam, para comprar um pouco a nossa tese aqui da Iridium, né? Então, é importante sempre manter um pouco essa perspectiva de possibilidade de crescimento do resultado. perfeito. Então, assim, pode ser que a gente chegue num tamanho que esse seu ponto se justifique, a gente pode até pensar a respeito, mas no nosso caso, a nossa taxa de gestão, eu entendo que já é relativamente baixa comparada com a média de mercado. A gente cobra 0,83, sendo que vejo bastante fundo com taxa de gestão de 1, às vezes até mais, e às vezes até incluindo performance, tá? E fundos Perfeito, também de um certo porte. perfeito. E, Anica, eu tenho uma última pergunta aqui sobre a taxa de performance. Eu vou tentar explicar, e aí, de repente, se não ficar muito claro, tu me avisa.
A taxa de performance que foi aprovada no IRIM, ela tem uma fórmula, né? E essa fórmula ela prevê o seguinte: é o patrimônio médio com base nas emissões, né, acrescido das distribuições. Na prática, funciona que é o que é mais praticado no mercado. Na prática, funciona mais ou menos o seguinte: você pega no D0 o valor patrimonial com base nas emissões, ok? E aí você vê quanto que o fundo gerou de rendimento somado aquele valor e vê se tem taxa de performance ou não tem taxa de performance. Não alcançou o benchmark, não tem taxa de performance. Alcançou o benchmark, tem taxa de performance e tem uma nova marca d'água. Essa nova marca d'água agora é o novo valor patrimonial, porque a variação do valor patrimonial, seja para baixo, seja para cima, vai influenciar na cobrança da taxa de performance. Mas a primeira taxa de performance, ou as taxas de performance subsequentes em casos de emissões, acabam sendo influenciadas pelas emissões, porque o D0 é a média das emissões. Até aqui eu estou certo, né? Nessa fórmula. O que conta para a apuração ali do resultado, para decidir se tem ou não taxa de performance, é variação na cota patrimonial mais o rendimento, né? Perfeito. Porque, obviamente, se eu distribuo o rendimento, isso também faz a cota patrimonial cair, então tem que fazer esse ajuste, tá? Só que no primeiro, vamos dizer assim, na primeira existência da taxa de performance, pelo que está na fórmula, eu parto do valor médio de emissões, né? Do custo médio de emissões, pelo que está lá na fórmula, que está lá, PL de Então, isso que emissões eu médio. preciso olhar para a fórmula aqui. Deixa eu ver se consigo abrir. Tá, mas tá, preciso ver no regulamento se está assim ou se é a partir do momento, porque eu entendo que isso seria a partir do momento que a taxa fosse começada a ser cobrada. Isso, a partir do momento que a taxa for cobrada. Eu até estou com ela, com a fórmula aqui, tá? E eu me baseei no que está lá no regulamento do IRIM. E aí, pelo que está lá, seria isso. Seria a primeira cobrança consideraria essas emissões, né? Então você considera o preço o patrimônio líquido médio de emissão. Então não vai ser o valor patrimonial, tá? O que é normal, o que eu vejo em todos os fundos. Eu preciso É, bater essa informação, eu te passo, preciso ler com calma a fórmula, mas eu entendo que a partir do momento que ela começa a ser implementada. sim, mas aí considero essa emissão, né? Nessa primeira cobrança de todas. Isso, Eu considero a emissão. E aí, dali em diante, vai considerar a variação do VP mais rendimentos, correto. certo? Porque o ponto que eu quero chegar é o seguinte. E aí, até aí, tudo bem. O Irim hoje tem, vai lá, mais ou menos um VP de mais ou menos R$ 86, né? Eu acabei esquecendo de. Acho que Ah, não, tem aqui. 84, sim. 86,47, eu acho. 86,47, que inclusive é a emissão que ele vai fazer, né? E aí ele vai fazer uma emissão gigantesca, a 86,47, né? De R$ 3 bilhões. Então, a taxa de performance praticamente vai partir desse VP atual do IRI. Apesar das outras emissões dele ter sido R$ 100, pouco vai fazer diferença numa emissão de 3 bi de Tá, ok, 86,47. entendi seu ponto agora. Sim, tá bom. Você Isso. entendeu o meu ponto, né? Então, Sim, nós vamos sim. praticamente partir ali do que é o VP hoje, e aí você vai cobrar, vai existir uma taxa de performance que vai considerar o VP mais distribuição de rendimentos. Perfeito? E aí é o ponto que eu quero chegar. É, eu te pergunto se é justo, se vocês pensaram, se vocês não pensaram, se vocês poderiam refletir de uma forma diferente. Que é o seguinte: se eu pegar essa taxa de performance e eu jogar para dentro do regulamento do IRDM hoje e esquecer a fusão, né? E eu ponho hoje essa taxa de performance dentro do IRDM. O IRDM ele tem um preço médio de emissão de aproximadamente R$ 100. Vocês só cobrariam taxa de performance no IRDM se em algum momento vocês conseguissem fazer com que o valor patrimonial do IRDM voltasse para R$ 100 ou
houvesse um nível de distribuição muito alto durante esse intervalo, em que o atual valor patrimonial mais distribuição chegasse a R$ 100, que seria o valor médio de emissão, mais o benchmark. Ou seja, quando eu jogo o IRDM para dentro do IRIM, parece que o cotista ele perde um pouco esse intervalo aí de uns R$ 14, mais ou menos, que cai um pouco o início da taxa de performance. Vocês pensaram nisso? Vocês não pensaram? Ah, nessa linha que você falou, olha, de repente nós cobramos a taxa de performance um pouco mais futura, vocês chegaram a refletir do tipo, não, quem sabe nós façamos a marca d'água como se fosse hoje o preço médio de emissão do IRDM para facilitar um pouco? Mas ao mesmo tempo, assim, a gente nunca cobrou taxa de performance no RDM, né? Porque também se eu tivesse implementado essa mesma regra desde o começo do fundo, muito provavelmente teria cobrado isso em várias ocasiões. Então, de novo, eu entendo o seu racional, e como eu também já expliquei, entendo que a partir de agora o fundo passa a ter um pouco um perfil diferente. A forma que a gente achou de, é, como eu posso dizer, tratar desse ponto é justamente essa questão da postergação que a gente está falando, porque daí vai dar tempo de mostrar que a gente está fazendo um bom trabalho, e nada impede de daqui a um ano, quando eventualmente a gente fosse começar a cobrar, a gente avaliar e falar, não, vamos então continuar dando uma carência ali dessa taxa de performance, caso de fato a gente não esteja entregando um bom trabalho. Mas essa conta de equivalência, eu acho que ela não é muito justa por conta dessas duas razões que eu falei, né? A gente não Sim. tinha a taxa de cobrança antes, porque também era um outro tipo de fundo, e a partir de agora a gente passa a ter um fundo com um perfil diferente. Não, não, perfeito. Era mais no seguinte sentido. Acho que a reflexão que eu fiz e que eu faço é se vocês tentassem aprovar, porque não tinha antes, perfeito. E aí, de repente, pode até ter sido isso que fez os cotistas comprarem o IRDM. O não ter tido antes são vários fatores, né? Várias coisas. Nós não podemos, acho que, partir muito desse pressuposto. Acho que o ponto é, se nós jogássemos a taxa de performance, né? Jogasse, me perdoem que não é no sentido pejorativo, né? Mas pegasse aquela forma, aquele texto que está no IRIM e colocasse no texto do regulamento do IRDM, não daria para cobrar taxa de performance tão cedo no IRDM. Então, a ideia é o seguinte: os cotistas do IRDM, 25% dos cotistas do IRDM aprovaram essa taxa de performance. Bem, beleza, eles não só estão aprovando a taxa de performance, como eles estão aprovando esse detalhe do benchmark, né, que teve essa redução do VP. Mas perfeito, eu acho que você deu a explicação. É só porque realmente é uma leitura que eu, pelo menos, acho que eu não tinha visto vocês comentarem ainda. E admito que eu fiquei fazendo algumas reflexões sobre o que vai impactar, o que é positivo, o que não é positivo, né, para o cotista. Eu acho que esse foi um ponto que me chamou a atenção. Porque parece que o cotista é como que ele se zerasse, né, o IRDM, né? Então, tipo, putz, tudo que aconteceu até agora, mas, pô, eu tô segurando esse fundo aqui também, e, poxa, eu comprei. Eu sempre digo que dentro dessas paixões e ódios, vamos assim dizer, tem muita culpa do cotista, pô. Quem pagou R$ 140 na cota do fundo, a culpa não é de vocês, a culpa é do cotista que pagou muito caro. Mas na época do VP, que você está com a taxa de juros futuro muito alto. E a taxa de juros futuro muito alto joga esse VP de todo mundo muito para baixo. E você faz essa emissão do IRIM justamente nesse momento. Então, no final das contas, é verdade que o cotista vai participar se a taxa de juros eventualmente viesse a cair, que cada vez mais parece que está num sonho distante, né? Mas se a taxa de juros viesse a cair, mas aí vocês passam a cobrar, ganhar essa taxa de performance dessa mudança econômica em que o cotista ele participou muito forte da queda e vocês ganham realmente com essa alta. Então foi muito nisso que eu fiz essa pergunta. Mas é justamente por isso que a gente vai postergar o início da cobrança. Perfeito. E aí, Yannick, eu vou passar para o segundo ponto, que eu acho que aí sim. Eu vou passar para o segundo ponto, que na verdade é o primeiro, né? Porque são duas assembleias. Então, quem está nos ouvindo, o fundo vai fazer duas assembleias. Vai fazer uma primeira assembleia sobre decidir uma emissão do IRDM para comprar um FI que é proprietário de um imóvel, e vai ter uma segunda assembleia sobre
tudo que nós falamos aqui, que daí seria fazer a venda do patrimônio do IRDM para ir para o IRIM, que seria quase como uma fusão do IRDM com o IRIM. Esse primeiro quadro aqui que nós conversamos depende de quórum qualificado, de 25%, e agora esse segundo quadro, que é a primeira assembleia, bem coisa da minha cabeça inverter as coisas, é, você precisa de um quórum simples, tá? Aí, eu vou começar. Eu queria trabalhar um pouco essa questão desse aqui, porque isso também deu bastante dúvida dos investidores, deu bastante burburinho e tal. E aí eu acho que é legal nós esclarecermos alguns pontos. Primeiro ponto, vocês estão fazendo uma assembleia para comprar um fundo imobiliário, que é proprietário de um imóvel. Vocês não podem dizer que fundo imobiliário é esse, que imóvel é esse, mas é um imóvel AAA, é o único imóvel do fundo, que fica na região sul, que provavelmente é a região que provavelmente não, é a região da Chucre Zaidan e tudo mais. É, vocês não precisavam fazer emissão, desculpa, vocês não precisavam convocar a assembleia para comprar esse fundo. Vocês simplesmente podiam pega o dinheiro que tem do fundo e comprar. Vocês têm mandato para isso, certo? Em Por- teoria, sim. Vocês precisaram convocar uma assembleia porque precisa da emissão, porque vai ser pago em princípio, com cotas do fundo, certo? Sem em Esse princípio. foi o É ponto? isso. É isso, É, né? isso. Tá. De novo, essa emissão é importante frisar que é na cota patrimonial, tá? Não, Eu perfeito. falo que, em teoria, sim, você tem razão, pela simples questão que hoje a gente não tem caixa para fazer essa aquisição. Então, Não, não perfeito. Mas na teoria, vocês simplesmente, se tivesse caixa, pegava, ia lá, comprava e poderia. lançava simplesmente, nem precisava de fato relevante, porque é 3 e pouquinho por cento, e vinha no Correto. relatório lá dizer, É, ó, compramos FI e tal, e ponto final, certo? sim, O disclaimer todo está sendo dado, porque vocês estão tendo que fazer remissão. Tá. Essa assembleia é voto simples, né? Então, assim, votou sim, votou não, e decide. Deixou de isso. votar, se submete a quem votou, certo? Não tem Exato. quórum qualificado aqui. Sim. Tá, perfeito. Aí vem uma pergunta. Ah, vai lá. Aí, esse tema é um tema que vou ser bem sincero com você e sincero com quem está nos ouvindo. Eles têm uma cláusula, eles já explicaram isso. Eu não sei se de Confidencialidade. confidencialidade. É de confidencialidade? Então, Sim. de que impede que eles falem alguns dados dos vendedores. Assim, eu vou fazer umas perguntas e fica tranquilo para dizer o que tu pode fazer, o que tu pode falar, o que não pode falar. Mas assim, se o vendedor do imóvel for um cotista do IRDM, Ele não pode esse, votar. é isso que eu ia te perguntar. Ele não vai votar, ele não pode Ele votar. estaria numa situação de conflito de interesse, sim. Como é que Ele tem que faz? autodeclarar isso. Ah, O entendimento da CVM de conflito de interesse, tirando casos muito claros, por exemplo, no caso do gestor, sócios, etc., etc., está bastante bem explícito que ele não pode votar, tanto é que eu, quando votei, eu me abstive por estar numa posição de conflito, por exemplo. Mas se esse investidor fosse já cotista atual do RDM, a posição que ele teria que se votar de acordo com também se abster por estar numa posição de conflito de interesse. bem, essa fiscalização quem faz é o administrador, porque o cotista não consegue fazer porque ele não sabe nem que imóvel que é, nem se a pessoa é cotista ou não. Mas o administrador conseguiria fazer isso. Sim. Tá. Na verdade, eu não Ah, sei se é do administrador agora, porque assim, de novo, essa questão de conflito de interesse em assembleia é algo bastante sim. é, polêmico, né? Sei porque eu já estive em situações que também precisou invalidar a volta de terceiros e sempre foi um estresse, tá? Mas o entendimento, te falo essa questão do administrador, porque o entendimento da CVM era justamente que é, o correto seria que o investidor se declarasse conflitado se ele achar que está numa posição tal. Tanto é que, por exemplo, toda assembleia, geralmente de debênture e coisas assim, a primeira pergunta que fazem é algum cotista se sente na posição de estar conflitado ou não. Então, por isso que falo que perante a CVM isso deveria ser autodeclarado. Obviamente que isso poderia ser
assunto de alguma reclamação formal e depois poderia ter algum tipo de verificação e olhar se de fato esse cotista ou não era conflitado ou não, né? Mas, enfim, de novo, se esse cara for cotista, a gente vai pedir para ele, caso ele não já, obviamente eu acho que ele já teria, na hipótese dele Perfeito. ser cotista, ele já teria na cabeça que a posição dele deveria de se abster de votar. Não, é que como é assembleia virtual, né, eu acabei ficando um pouco nessa dúvida, porque a assembleia virtual, você não tá lá naquela discussão do tipo, o administrador vai chegar e vai dizer, né, quem tá ali comandando a mesa, diz, ó, alguém é conflitado? Não, você manda por e-mail Não, e... mas tudo bem, mas na hora de votar existe essa Sim, opção, né? sim, 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 sim. Uhum. Tá, vai lá. Tem lá a apresentação e eu não lembro agora um detalhe de cabeça. Pela minha análise, salvo engano, isso está lá. Esse fundo, vocês vão comprar um fundo imobiliário que é proprietário desse imóvel. Esse fundo imobiliário hoje ele não gera renda, né? Eu não sei se vocês Correto. explicam. Esse fundo imobiliário não gera renda. Tá, e aí então a pergunta que eu faço para vocês é o seguinte: um dos objetivos de colocar o IRDM no IRIM, ou melhor, não vou tratar como um dos objetivos. Um dos benefícios, acho que é a forma melhor de falar isso, um dos benefícios de botar o IRDM para dentro do IRIM, ou seja, colocar o maior para dentro do menor, ao invés do menor para dentro do maior, é algo semelhante ao que aconteceu com o BCFF e com o BTHF, que fez o mesmo processo, pegou o maior e jogou para dentro do menor. É o quê? É zerar todos os preços médios que vocês têm de todos os ativos, isso dá mais liberdade para vocês eventualmente negociarem ativos no mercado sem prejudicar o rendimento, né? Isso não é novidade para ninguém, isso outros fundos já fizeram. Então, isso é um dos benefícios que acontece. Vocês não falam isso diretamente, obviamente, na apresentação, mas todo mundo sabe que todo mundo tenta fazer isso, que facilita um pouquinho. E aí a pergunta que eu faço é o seguinte: vocês vão ter um pouco mais de liberdade, quem sabe vender um HCTR, um DEVA, sem prejudicar tanto o rendimento do fundo, apesar da liquidez às vezes ser um pouquinho difícil. Fica um pouco, vamos assim dizer, um pouco conflitante ou um pouco esquisito eu conseguir zerar os preços médios para poder girar com mais facilidade esses FIs que estão na minha carteira e colocar um FI que não paga rendimento e que eu vou ficar dependente, eu não sei qual que é a tese de vocês, de repente vender esse imóvel no futuro, porque fazer um IPO de fundo imobiliário no cenário atual fica meio difícil. Não fica um pouco conflitante esse cenário? Entendo que não. Acho que a gente sempre teve no RDM alguns ativos que não têm necessariamente um pagamento periódico, seja de juros ou de rendimentos, né? Então, esse é um ativo que tem uma estratégia de fato de ganho de capital, né? Obviamente que se a gente comprasse esse ativo com pagamento de renda, sem a vacância, etc., o preço seria totalmente outro e aí essa estratégia de ganho de capital seria diferente. Até porque quando a gente olha para imóvel apenas sob a ótica de renda, no nosso ponto de ver, muitas vezes não faz muito sentido se comparado, por exemplo, com investir no CRI. Mas quando a gente olha um imóvel que você está comprando num preço atrativo, com uma possibilidade de você fazer, digamos, não digo nem turnaround, porque não é um ativo que precisa disso, mas é de preencher os espaços que estão locados, deixar ele 100% locado e aí fazer a venda, o potencial retorno que isso gera faz sentido quando comparado, por exemplo, com outros investimentos em CRIs, né? É, 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 um é um- é um pouco a diferença entre a estratégia de você pensar em investir em renda variável e renda fixa, né? Renda variável tem um negócio que é chamado de convexidade, né? Que quando você tem uma melhora ali no seu ativo, a melhora do ganho é muito mais significativa, enquanto que na renda fixa esse efeito é muito pequeno. Então a gente gosta justamente de ter esses outros 10 a 30% ali do PL em estratégias que tenham algo ali com essa cara de renda variável, justamente para ter um pouco de diversificação no perfil de retorno do fundo. Obviamente que isso não gera ganhos recorrentes, mas quando gera ganhos, pode dar um resultado bastante interessante. Perfeito. Assim, lembrando que a gente está falando de uma posição que no fundo combinado vai ser abaixo de 3%, tá?
na combinação de RDM com IRIM, vai dar um pouco abaixo de 3%, né? Sim, Tá, legal. Yannick, agora eu vou para um tema, bem, que nós já conversamos também e tal, mas é um tema que eu acho que é importante de ser tratado. Então, vai lá, eu vou fazer um comentário sobre questões de mercado, e aí eu quero ouvir a sua opinião sobre isso e sobre isso, essa estruturação toda, IRDM, IRIM, compra de ativo, taxa de performance, o quanto isso aplica ou não aplica, numa visão, né, bem tranquila que nós estamos aqui. Que é o seguinte, eu acho que uma das coisas hoje que mais tem tirado o investidor de fundos imobiliários do sério, e eu me incluo, né, é a troca de favores que acontece no mercado, tá? Assim, há quem defenda que sempre foi assim, e verdade seja dita, sempre foi assim, mas eu acho que está muito grande. E é um grande problema, porque você tem muitas vertentes nessa questão envolvendo trocas de favores, e você nunca consegue, na verdade, ou provar ou reclamar, porque o gestor sempre vai poder dizer: não, eu fiz isso porque eu entendia que era aí A, B, C ou D, eu entendo que a justificativa tal é a melhor. Isso não estou dizendo a vocês, eu estou dizendo ao mercado como um todo, tá? Isso é algo que tem tirado muita gente do sério, do qual eu me incluo. É, realmente essas trocas de favores, e muitas vezes assim, né? Uma coisa que eu digo muito. Tem coisas que às vezes fica muito claro, muito evidente, mas tem coisas que nós nunca nem conseguimos ver, porque tem gestoras que têm 10, 15 fundos e podem estar tendo trocas de favores ali e nós não estamos nem conseguindo enxergar o que está acontecendo. No caso de vocês que tem dois fundos só, né? Fica até às vezes mais fácil nós precisarmos identificar isso. E aí, eu acho que o ponto que vem é o seguinte: qualquer coisa que tenha cheiro de troca de favores, o cotista enlouquece. E eu sou um dos primeiros a ficar muito preocupado. Porque troca de favores sempre vem aquela coisa assim: poxa, será que o que está sendo feito é o melhor para o cotista ou o que está sendo feito é o melhor para o gestor? Né? E aí o ponto que eu vou te perguntar é esse, tipo, como é que é a visão de vocês nesse sentido? Do seguinte ponto, olha, vai lá, aí entra na questão de confidencialidade de vocês, mas você tem um fundo em que foi aprovada uma taxa de performance por um cotista relevante, que é o BTHF, né? E você já explicou que isso era um acerto de antigamente, mas nós não tínhamos escrito. Isso, tudo bem, né? Isso não vai ser o primeiro fundo que nasce com um acerto no fio do bigode e precisa ser ajustado lá no fim, não vai ser o último fundo que vai fazer isso. Mas aí eu tenho essa taxa de performance que o BTHF vota no IRIM, e aí, quem sabe, lá na frente aparece no IRDM que esse vendedor do imóvel tinha alguma relação com o BTHF, com o BT, com o BTG, qualquer coisa do tipo, tá? Que beneficia o BTHF, ou que essa fusão beneficia o BTHF. E aí o cotista vai dizer: pô, olha só, tinha uma troca de favores aqui, putz, isso aqui é muito ruim e tudo mais. Qual é a visão de vocês sobre isso? Eu não sei se eu consegui explicar, mas eu acho que você está acompanhando, você balançou ali a cabeça quando eu estava comentando. Acho que você tem acompanhado bastante isso que tem acontecido no mercado. Então, assim, eu queria escutar um pouco, realmente bem sincero, a visão de vocês sobre isso que acontece no mercado e sobre o quanto isso pode nos incomodar dentro dessa fusão IRD-Mirim. tá bom. E o Acho que que tu aqui você, pode falar, né, dentro da claro, confidencialidade, né, obviamente. acho que aqui não preciso, dá para falar isso de forma mais conceitual, né? Mas também, obviamente, estando relacionado ao assunto aqui, né? É, primeiro que assim, a gente não está fazendo esse investimento como uma troca de favor. É, primeiro que eu não faria isso, e obviamente, enfim, a julgar pelos comentários, acho que poucos vão acreditar, mas posso te responder de uma outra forma, que seria um pouco um tiro do pé eu comprar um imóvel que eu acho que não seja um bom investimento e, ao mesmo tempo, trocar isso por uma taxa de performance, porque aí, se esse imóvel for um investimento muito ruim, vai acabar prejudicando a minha performance e, por consequência, a chance de eu de fato ter essa remuneração, né? Então, acho que posso te dar uma resposta
de um jeito que, enfim, vai ficar dependente da minha palavra, e estou te dando uma resposta que seja, vamos dizer assim, na minha opinião, racional. E o segundo ponto é que, novamente, como eu falei antes, no final do dia a combinação dos dois fundos também precisa passar por assembleia, né? Então também vai depender de todos os cotistas ali aprovarem. Então, fazendo isso, não estou garantindo nenhuma aprovação. É, então, como a gente já falou, assim, isso vai ajudar em termos de quórum, porque é uma questão que o fundo ele é muito pulverizado e muita gente, infelizmente, não vota, mas sozinho não resolve, né? Sim, E como eu já falei antes, de novo, isso é uma informação pública, é, a quantidade de institucionais que são cotistas do fundo não passa de 10%. Então, adicionando mais 3%, sei lá, talvez chegue a 10%, mas acho sim, difícil. Então, ainda assim, existe ali cerca de 15% das cotas que precisam votar para aprovar essa transação, tá? perfeito. E se olhar uma coisa que, se me permitir falar, no passado, eu acho que assim, acho que muitas dessas trocas de favores que você está se mencionando, você está mencionando, muitas vezes são justamente para conseguir captar, né? E se você olhar, primeiro, aqui na nossa combinação, apesar dessa oferta de 100 milhões, a gente está perdendo um pouco de pele, tá? Porque o volume de amortização que está sendo, que seria feito, né, a valores de hoje, é maior do que, por exemplo, essa oferta, é maior do que os 100 milhões. E também tem essa questão que você mencionou, que hoje muitos ativos estão marcados abaixo de valor de compra por conta de cenário de juros, etc., né? Então, por exemplo, sempre cito a diferença da taxa de marcação entre a cota, a taxa de compra e a taxa patrimonial, né? Que é maior que 2 pontos percentuais. E aí, no cenário de hoje, é, ou com a queda da taxa de juros, ou simplesmente pelos ativos estarem amortizando, em algum momento eu voltaria a ter essa cota patrimonial subindo, porque esse dinheiro está voltando, por conta disso o deságio ele acaba diminuindo. Já fazendo essa combinação, toda essa diferença que está hoje na marcação, ela vai virar rendimento no bolso do cotista, tá? Então, eu não estou tendo um ganho aqui de tamanho de fundos para fazer essa transação toda, tá? A gente está propondo isso porque geralmente, realmente a gente entende que essa é a melhor solução para todos os cotistas e é uma solução que muitos cotistas tinham nos pedido e obviamente está em assembleia para todo mundo decidir. Eu acho que no passado também, você mencionou do nosso crescimento e tudo mais, a gente nunca também fez uma troca de favores nesse sentido para ter algum institucional eventualmente botando dinheiro lá no fundo, né? Muito pelo contrário, assim, muitas vezes a gente era procurado por investidores querendo de fato investir no fundo. Então, nunca tivemos essa prática e a gente não vai ser agora que certamente vou fazer isso. E, de novo, não estou ganhando patrimônio fazendo essa combinação dos dois fundos para justificar essa eventual troca de favores que eventualmente alguém poderia desconfiar que tem. Perfeito. Não, perfeito. Ótimo. E aí, indo ainda nessa compra desse imóvel, a pergunta que eu faço é a seguinte: vocês vão fazer uma emissão de RDM para comprar esse FI, né? Então é uma emissão de 120 milhões para comprar mais ou menos 100 milhões, para depois fazer uma emissão do IRIM e comprar todo o patrimônio do IRDM. Você meio que já deu a resposta, mas eu vou perguntar mesmo assim, até para poder. Eu acho que você dá a resposta, porque ela ficou meio que misturada na resposta anterior, então acho que vai ser legal nós fazermos isso separado. Então a pergunta que eu faço é: por que que eu não faço uma emissão só do IRIM e compro esse imóvel com as cotas do IRIM? Afinal de contas, a pessoa que está vendendo esse FI, ou esse, né, esse imóvel barra FI, no final das contas, ela vai receber cotas do IRIM, ela não vai receber cotas do RDM. Ela vai receber cotas do RDM hoje e amanhã ela já vai virar IRIM. Então, por que que eu faço duas emissões? Por que que eu não faço a emissão só e resolvo tudo isso? E não preciso passar por essa primeira emissão do IRDM. Bom, a resposta, como você falou, eu já mencionei, o Sim, benefício, né, que a gente vê de fazer
Isso antes de te conseguir uma ajuda ali na hora do quórum, porque é um investidor que acharia interessante ter depois a junção dos fundos. Se eu Porque fizer isso esse, depois, eu perco esse benefício de ter o quórum. porque é pelo menos esse vendedor, ele vai ter pelo menos ali mais ou menos uns 3% e pelo menos uns 3% do IRDM, né? Se ele não for cotista hoje. E aí isso começa a te ajudar a chegar nos 25%, Isso. né? Ah, perfeito. E aí, obviamente, né, já comentamos, né, que se ele for hoje cotista, ele teria que se declarar conflitado. E se a venda não Uhum. sai, ele não ganha essas cotas, e aí, de repente, vocês têm que partir para um outro formato de os cotistas aprovarem os 25%, e aí depois fazer a compra via IRIN ou coisa do tipo, né? Sim. Aí teria que ver se haveria de novo interesse em fazer Essa essa transação. transação depois. Sim. Tá, perfeito. Já indo aqui para o final, Yannick, né, vamos conseguir fechar mais ou menos em uma hora. É, E aí tem uma frase que vocês falaram, tá? Na live sobre a fusão. Teve uma frase que vocês falaram que eu disse, caracas, putz, vocês foram assim na jugular de um ponto que eu bato muito nessa tecla. Vocês disseram o seguinte, olha, fundo imobiliário não é simples, nunca foi simples, nós nunca prometemos que ia ser simples. Por que que eu digo que vocês foram na jugular? Porque eu bato nessa tecla o tempo todo, sabe? Eu digo isso o tempo todo para os investidores. Gente, investir não é simples. Fundo imobiliário não tem como ser simples. O universo dos investimentos é extremamente complexo, não só de conta matemática, mas de tudo que pode acontecer nesse universo. E aí eu sempre digo que, evidentemente, o investidor ele deve buscar simplificar a complexidade que acaba existindo, né? Existem várias formas para ele fazer isso. Bem, você falou aquilo e eu achei fantástico, tá? Fica aqui até um elogio. Mas aí eu vou te fazer uma última pergunta no sentido de provocação. Realmente não é simples. Tem muita coisa que envolve no universo dos investimentos. E uma delas, Yannick, eu me coloco na posição de vocês como gestores, que é a questão dos distribuidores. Vocês ficam muito na mão dos distribuidores. Vocês, na Iridium, vocês tiveram realmente um pouco, acho que, desse benefício de terem caído na paixão dos investidores e realmente vocês tiveram muito sucesso no crescimento de vocês. De novo, mérito do trabalho de vocês naquele período de 2019 a 2021, mas muito dessa vontade do investidor. Mas, de modo geral, eu vejo os gestores muito na mão do distribuidor e isso acaba gerando muito problema. Surge inclusive esse tema que nós tratamos, que são as trocas de favores, né? Só que aí, o ponto que eu te faço a pergunta e provocação é o seguinte: nós estamos num período em que a taxa de juros está 15%. Vocês passaram aí por um certo, vamos lá, vamos dizer, não quero falar de uma forma que possa parecer pejorativa, mas um certo impacto na imagem de vocês. Eu, particularmente, via vocês assim num trabalho muito forte de reaproximação do investidor de vocês. Muitos dos investidores estão irritados por culpa dos investidores que pagaram caro nas cotas. Mas muitos deles têm alguns motivos e vocês, muitas vezes, vocês fazem questão de explicar nas lives. Eu vejo isso claramente. Vocês claramente estavam num processo de reaproximação com o cotista. Então, vamos lá. Nós temos taxa de juros em 15% que arrebenta com qualquer tipo de investimento no Brasil. Putz, essa briga política agora que está enorme, que arrebenta com investimentos no Brasil. E vocês estavam nesse processo de reconstrução de imagem. Será que seria o melhor momento para vocês trabalharem essa fusão? O investimento não é simples, mas será que vocês não estão trazendo mais complexidade para a sala ao fazer isso? Ou eu estou errado, ou que eu não estou vendo? Sei lá, é uma pergunta meio provocativa para escutar realmente você sobre isso. Não, eu entendo sua pergunta. De novo, assim, to- eu acho que vou responder dessa forma. Quando a gente fala de complexidade ao investir, é justamente o que você falou. Nem não necessariamente se trata de uma complexidade jurídica ou quantitativa. Se trata da complexidade inerente a você
tomar decisões sob incerteza, certo? Porque você está investindo, toda vez que você vai tomar uma decisão, você tem N cenários que podem acontecer e mais X cenários que você nem imaginou que poderiam acontecer, né? E aí, muitas vezes também, quando você vai, de fato, tomar decisões de investimento, principalmente, acho, na posição de gestor profissional, é você ter que fazer coisas ou tomar decisões que muitas vezes vão contra o senso comum, ou vão contra o que está todo mundo defendendo. Isso exige bastante, digamos assim, você tem que ter um mix de disposição para poder enfrentar isso, porque às vezes é muito desconfortável você estar fazendo algo que eventualmente a maioria acha que está errado ou que não vai dar certo, ou que nesse momento o que você tem que fazer é completamente outra coisa, né? E acho que, enfim, não sou o único a dizer isso. Acho que todo mundo conhece os grandes investidores, pode olhar vídeos deles falando, entrevistas, etc. E acho que isso é uma coisa muito comum. Então, quando a gente tomou a decisão de fazer tudo isso, eu confesso que, assim, achava que, aliás, achava não, ainda acho e tenho convicção que, novamente, como toda decisão de investimento, sempre vai ter prós e contras, né? Não existe, investimento perfeito ou a escolha perfeita em quase nada na vida. Então, a gente achava que por conta de fazer a combinação dos fundos, permitir essa destrava de valor que você falou, né, com relação aos custos médios passarem a ser os atuais daqui para frente, isso seria totalmente benéfico para os cotistas. A questão do imóvel, a gente já mencionou que a gente está fazendo isso por achar que é um investimento que faz sentido. E a questão da taxa de performance, a gente entendeu o pushback, a gente está, enfim, postergando o início da cobrança de tudo isso, né? Eu entendo, acho que eu tô sentindo essa questão de que, de fato, muitas pessoas estão voltando, talvez, a questionar a nossa intransparência, às vezes, o que eu acho um pouco ruim de ouvir, posto que a gente está há já mais um ano num esforço bem grande de justamente reverter, né, como que eu posso dizer, essa percepção, né, fazendo as lives abertas, com perguntas, todo mundo pode fazer ao vivo. Eu acho que se você acompanhar algumas, de fato a gente responde quase tudo, mesmo perguntas que sejam às vezes duras, mas não tem problema, participando de lives com você, com outros ah, influenciadores. Mas eu vou continuar insistindo e tentar explicar por que que a gente está fazendo isso e por que que de fato eu acho que é a melhor opção, né? E novamente assim, né, como eu já falei, isso vai passar por assembleia, eventualmente pode não ser aprovado, e a gente volta à situação atual, que é fazer as coisas com uma velocidade um pouco menor, mas vamos continuar fazendo. Perfeito, perfeito. E se não aprovar tudo, continua tudo do jeito que está. E a RDM segue a sua Continua tudo do vida, o jeito que IRIN segue a sua vida, esses cotistas que eventualmente esse vendedor desse imóvel segue a sua vida, cada um segue a sua vida. está. Isso. Perfeito. Yannick, cara, nós chegamos acho que no final. Essa minha última pergunta meio provocativa, eu acho que conseguiu também fazer um fechamento. Que provocativa é realmente essa, né? Tipo, pô, é o momento. Quando eu vi aquilo dali, a pergunta que eu me fiz foi essa: será que era o time mais acertado, né? Obviamente que nós nunca vamos ter essa resposta, exatamente porque investir não é tão simples quanto todo mundo imagina, né? Lá no futuro, quem sabe, nós vamos, até vocês vão se dizer, putz, não foi o time certo. Ou pode-se dizer, não, era o melhor time possível, né? Então, assim, Acho eu que só posso. Pode só falar. um ponto com relação ao timing, assim, do ponto de vista de maximizar o rendimento no bolso de cotista, eu entendo que seja justamente porque aí você está fazendo isso no momento que os preços estão mais para baixo, tá? Se eu fizesse isso num cenário de juros mais altos, teria, imagino eu, menos benefício do ponto de distribuição de rendimento, tá? Perfeito. Então, Perfeito. Claro, só que aí eu vou manter o VP, meio que trava o VP no que existe hoje, né?
O VP exato. ele não Então, até voltaria. sobre o Porque meu ponto, a alta do VP vira rendimento, como tu já explicou, né? isso. E também com o VP maior, você teria mais imposto aí que teria que ser pago. Então, Sim. sob esse aspecto, também acho que é benéfico para o cotista fazer isso agora. Perfeito, E a questão perfeito. do imóvel também, se você faz esse tipo de transação no momento que o juro é baixo, com certeza o nível de preço é outro. Sim, perfeito. Yannick, cara, muito obrigado. Eu acho que vocês estão recebendo, evidentemente, muitas críticas e eu admiro muito vocês assim darem essa oportunidade de virem falar. Vocês leram o que eu escrevi, o relatório que eu fiz para os meus assinantes. Vocês que propuseram essa live, acho que é legal eu dizer isso. Eu acho que quem está nos ouvindo o pessoal da Iridium recebeu o que eu escrevi, e aí eles que propuseram a live, eu achei muito bacana, porque ao invés de tipo, não concordo, isso é um absurdo, não, vamos fazer a live, deixa eu também passar um pouco da minha versão. Eu avisei os nossos assinantes, acho que alguns estão aqui, outros são apenas seguidores. Então, assim, muito obrigado pela oportunidade, pela sinceridade, pela transparência e abertura de nos trazer isso. E aí, evidentemente, eu acho que cabe agora ter uma coisa que eu digo muito aos investidores votem. Depois vocês não ficam lá reclamando em eleição, porque é o vereador, o deputado, o presidente vota. A mesma coisa é em fundo imobiliário. Você não pode reclamar, né? Se você o voto, a primeira assembleia, o voto é sim ou não, mas não precisa de quórum qualificado. Então quem não votar se submete à maioria. Na segunda assembleia, você tem um quórum qualificado, é uma coisa muito mais complexa. O próprio Nico já explicou aqui, ó, né? Inclusive um pouco até da estratégia para conseguir ter esse quórum qualificado. Mas eu acho que o importante é votem, né? Então, recebem no e-mail, né, Yannick, para votar isso, né? Sim, correto. Perfeito, perfeito. Teve e-mail que acho que demorou para chegar. Se um cotista não recebeu, tem que entrar em contato com o administrador, que é quem operacionaliza essa parte. Perfeito. Ah, e aí, que é o BTG, né? Isso. E aí, gente, quem está com dificuldade, o sistema do BTG, na minha opinião, é o melhor que tem. Então, você entra lá no sistema do BTG e resolve essa questão com muita facilidade. E, Nick, fica à vontade para dar aí um recado final para o pessoal, falar alguma coisa. Mas desde já, muito obrigado aí pela oportunidade. Bom, eu agradeço aqui a disposição por ter aceito nossa provocação de fazer essa live. Acho que, enfim, vou só resumir, né, o porquê de tudo que a gente está fazendo isso. Quem acompanha já o fundo faz tempo, sabe, que a gente está fazendo um trabalho ali de reciclagem de uma parte da carteira. E, na nossa opinião, essa combinação dos fundos ela vai ajudar bastante nesse sentido. É, e reiterar que a gente está super à disposição aqui para questionamentos e dúvidas através dos nossos canais de comunicação e nas nossas lives mensais que acontecem sempre no dia seguinte à divulgação dos rendimentos. E também reitero para você a nossa disponibilidade caso queira fazer outras lives, outros eventos ou qualquer coisa que você queira conversar com a gente, estamos aqui à disposição. Perfeito. Muito, muito obrigado. Até uma próxima. Até sexta-feira na Expert, provavelmente, Pode né? ser. Nos vemos lá pessoalmente. Pessoal, muito obrigado a todo mundo. Uma excelente noite a todos. Forte abraço. Obrigado, boa noite, pessoal.